Seja bem-vindo à sua TV Câmara de Cubatão. Eu sou Márcio Chaves e este é o seu programa Nobres Pares, o espaço onde levamos até você as histórias do poder legislativo cubatense. No programa de hoje, nós vamos falar com ele, que foi vereador de 1997 a 2000. Exerceu o mandato pelo PMDB. É filho do senhor Herculano de Oliveira Chagas e também da senhora Analia Gomes Chagas. Oriundo da cidade de Gentil do Ouro, na Bahia. Veio para Cubatão fazer a sua história. Nós estamos recebendo com muito prazer Manuel Deodoro de Almeida Chagas. Seja bem-vindo ao Nobres Pares. Obrigado, Márcio, pela oportunidade, pela deferência do convite, né? Eu acho de uma grande valia, né, o trabalho que vocês estão realizando com ex-presidente, com ex-vereadores, com ex-diretores, para levar esse conhecimento à população de Cubatão. Deodoro, filho numa família de quantos irmãos? De 11 irmãos. 11 irmãos. De 11 irmãos. Todos? 8 vivos e 3 falecidos. Mas você foi o primeiro que veio para um outro estado ou não? Não, não. Meu pai, ele veio primeiro, né, trabalhou aqui na Copebras, né, e depois ele foi buscar a família. Foi lá, vendeu o que tinha, né, lá na nossa terrinha lá e veio com a família para cá em 1959. Eu nasci em 49, estava com 10 anos de idade. Na mente de um garoto de 10 anos... Cubatão da mesma forma com 10 anos de idade, porque foi emancipado em 1949. Ou seja, nós estávamos com 10 anos. Idade iguais. Caminhamos juntos aí até. Como foi para a cabeça de uma criança de 10 anos essa mudança? O que esperava, o que imaginava de uma mudança assim do Estado? Foi surpreendente, né? Foi surpreendente e foi muito bom. Hoje, nós verificando, e tanto é que eu voltei agora, só voltei agora depois de 55 anos, junto com 2 irmãos lá em Gentil do Ouro, né? E tem várias pessoas de Gentil do Ouro aqui, lá da Bahia, aqui próximo da Anchieta, ali onde que é, próximo do Curtume, conheço muita gente de lá, de próximo da gente também. E meu pai, eu acho que ele teve essa visão, vou para o estado de São Paulo, essas coisas vão melhorar para mim, para os meus filhos, e foi o que ocorreu. Meu pai foi funcionário da Copebras por vários anos, né? E nós aqui começamos novo, para você ter uma ideia, eu cheguei a engraxar sapato com o Ivo da banca aí, na 9 de abril, ali em frente ao Flórida e tal, né? E fomos galgando, fomos estudando, fizemos o primário, fizemos o ginásio, o científico, na época era o científico, e depois nós conseguimos fazer 2 faculdades, a de administração de empresas e a faculdade de direito. Você chegou em Cubatão, você lembra qual a primeira casa em que foi morar? Primeira casa na rua, hoje é rua Eládio Vicente Ferreira, na Vila Nova. Era a antiga Rua 11, né, numa casa alugada de um policial militar chamado Paiva. 1959 nós chegamos. 59. As lembranças que você tem daquela época, da casa, da rua, de Cubatão daquela época? Nossa, tanto da cidade como um todo, né? Da Vila Nova, esgoto a céu aberto, né? E os bananais ainda, muitos bananais. E essas coisas mais antigas da cidade que você vê, inclusive em fotografias em determinados locais exploradas aí pelo Arlindo Ferreira, né? Nesses livros que ele ajudou a publicar e com a ideia da Neném, que era a Maria Albertina, uma coisa, história nós acompanhamos praticamente toda. Você vivenciou tudo isso? Vivenciamos tudo, porque Cubatão é emancipado em 1949, a gente nasceu em 49, Cubatão com 10 anos de idade, eu com 10 anos de idade, então nós crescemos juntos. Você falou que estudou escola pública? Sempre escola pública. Qual foi a primeira escola do município? Pública. A escola do município foi Júlio Conceição. Júlio Conceição. Depois o Júlio Conceição. Depois nós estudamos também lá no Lincoln Feliciano, na Vila Nova. Depois nós fizemos aqui no Schmidt, fizemos o ginásio no Schmidt, fizemos o científico no Schmidt e existia ainda a admissão ao ginásio. Fizemos a admissão ao ginásio primeiro, fizemos o ginásio, em seguida o científico. Demos uma parada,
Aí, em seguida, fizemos a Faculdade de Administração de Empresas na Faculdade da Fundação Lusíada, né? E também fizemos a Faculdade de Direito na Católica. Quando nasceu em você essa vontade para ingressar no segmento político? Quando você percebeu que era um caminho a seguir ou foi uma sequência natural? Eu acho, Márcio, que isso já está assim meio da pessoa, né? Porque é o seguinte, já aqui no Afonso Schmidt, eu já fui presidente de diretório, já fui presidente de comissão de formatura, aí depois vou para a Faculdade de Administração de Empresas, viro presidente da Faculdade de Administração de Empresas, e depois na Faculdade de Direito fui representante do Conselho de Monitores, presidente do Conselho de Monitores, que agrega todos os monitores de toda a faculdade, tanto diurna quanto noturna. Então já estava isso, e imaginava o Liberato, por exemplo, que foi vereador, que foram meus professores, Mihaly foi meu professor, o Liberato foi meu professor, né? O Liberato estranhava o fato de a gente não participar da política partidária. Então, aí para ele também, quando eu entrei no PMDB e que participei da eleição para vereador por uma primeira vez, que não fui eleito, aí na segunda vez eu fui eleito, para eles foi uma grande surpresa, um ex-aluno, tá junto com eles, caminhando sempre juntos, hoje os três continuam juntos. Trabalhei com Armando antes de ser candidato, com Armando Campinas, que foi presidente, trabalhei com Jaime, entendeu? E o primeiro partido foi o PMDB? O primeiro partido foi sempre primeiro e único, né? O primeiro e único. Agora que eu sou o presidente do PSDC. Mas sempre o Sempre primeiro amor foi o PMDB. Você tinha sido candidato, não foi eleito, ficou de suplência? Eu fiquei para você ter uma ideia, por causa da proporcionalidade partidária, vereadores se elegeram com menos votos do que eu. Eu acho que eu devo ter uns 282 votos, teve vereador que se elegeu com 258, entendeu? Na época. Devido ao quociente... o quociente eleitoral e também a proporcionalidade. Aquele vereador de 258 foi puxado primeiro em virtude da proporcionalidade partidária e quociente eleitoral, e eu com 292, 282, coisa mais ou menos assim, não fui eleito da primeira vez. Na segunda vez eu fui eleito com 408. Quando da sua eleição pelo PMDB, você tinha em mente qual eram os seus objetivos já no plenário? Imaginava, já sabia as demandas que você iria lutar por elas? Lógico, eu tinha sempre consciente que eu lutaria muito pela classe estudantil, pela educação, né, e também por pessoas, tanto as crianças, né, e com o pessoal, com os idosos, né. Sempre achei que essas duas classes precisavam um pouco mais de atenção do poder público. Você, antes de ser vereador, a gente estava conversando aqui no Making Off, você também foi diretor-secretário, à época quando Jaime Ruivo foi presidente. Isso já te deu uma bagagem, uma experiência do que era o legislativo. Como a gente, além de ter a formação como administrador de empresas, já era administrador de empresas, e também ter feito a faculdade de Direito, porque o diretor-secretário tem sempre que ser um advogado, né? Mas me deu muita bagagem, aqui eu apliquei mais a administração do que a própria advocacia, o conhecimento jurídico. Porque, na realidade, você administra uma casa de leis, né? Administra uma casa de leis, e você tem que ter em mente a forma como que você se conduz, porque antes de ser administrador aqui, né, como diretor-secretário e também formado em Direito, eu já trabalhei em empresas, em várias empresas, e trabalhei, não era o administrador de empresa, porque ainda não tinha formação universitária para isso, mas era já o encarregado administrativo, supervisor administrativo, e assim por diante. Então aquilo foi fui galgando aos poucos essa função, né, que eu assumi aqui na Câmara como diretor-secretário. Nessa sua primeira legislatura, o que você entendia como obstáculos? Como é que foi para você chegar nessa casa onde você já conhecia como diretor-secretário? A gente já acompanhava bastante, mas na época o prefeito era o Ney Serra, né? O PMDB era oposição ao prefeito.
Era vereador, eu era um vereador de oposição, assim como o meu colega lá, o João Mineiro, João das Graças Pereira, conhecido por João Mineiro. Então, nós fazíamos a parte de oposição. Tinha outros vereadores de oposição, Messias Gomes, né, e outros vereadores, mas nós éramos vereadores de oposição. Mas, assim, uma forma de tudo que era bom para a população tinha o nosso apoio, né? Quando a gente verificava que essa situação poderia, de alguma forma, ou recebia protestos ou reivindicações contrárias da população, nós votávamos contra. Era uma Câmara com 19 vereadores. 19 vereadores. E a cidade vivia o seu segundo mandato depois da retomada do direito de eleger o seu prefeito. Isso. Era uma situação de recomeço, Isso. de início. Na opinião de Deodoro, à época, a Câmara percebia a necessidade de composição das novas leis, de adequação para a cidade, para esse rumo que se iniciava, essa nova vertente para a cidade de Cubatão? Percebia, né? Nós todos formávamos, independente de ser oposição, situação ou não, nós tínhamos uma ligação de que o melhor que seria para a cidade, nós votávamos a favor. Agora tem, logicamente, sempre a área de situação que defende mais o executivo, enquanto que nós defendíamos mais o coletivo, defendia mais a conduta harmoniosa entre executivo e legislativo, sempre entrando na corrente de que o nosso caso aqui merecia respeito, merecia ser altivo, né? E lutando sempre pelos direitos da população e sempre pelo coletivo. O individual até que a gente lutava, mas nós lutávamos primeiramente pelo coletivo. Para a gente poder distinguir, nós tivemos lutas com a Câmara, que é a Câmara como um todo, nós tivemos disputas do Executivo, né, junto à Casa, com sua bancada de apoio, e também a bancada de oposição, contrária a muitas coisas. Você consegue mensurar aí alguma coisa do todo, vitórias da oposição, vitórias do Executivo, vitórias da Casa como um todo também? É possível, Deodoro, separar alguns momentos? Olha, quando a Câmara ela vem vindo com pessoas com boa formação, aqui sempre sentou advogados, médicos, né, administradores, pessoas, né, sempre tem um lado, logicamente, mais ligado à periferia, ou à área periférica da cidade, né, mas no todo, essas pessoas sempre estavam atentas, né, a votar, a trazer, né, debates que realmente viessem ao encontro da população. Deodoro, eu queria falar um pouquinho sobre essa composição da Casa de Leis, que há muito tempo a gente observa que ela vem sofrendo uma renovação periódica. E você foi um vereador dessa renovação. Mas isso nós vamos deixar para logo após os nossos intervalos. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta com Nobres Pares.